Olá, alunos! Terminando esta aula 3, quarta parte, Revolução Francesa. Revolução Francesa é o ciclo revolucionário responsável pelo fim do absolutismo monárquico e dos privilégios feudais dentro da França. Entre os fatores que desencadearam a Revolução Francesa, podemos citar o excesso dos reis Bourbons, a sociedade estamental, a crise financeira e agrícola e a burguesia na liderança. A organização social francesa durante o antigo regime estava baseada na estratificação da sociedade por ordens, dividida entre clero, nobreza e terceiro estado. O terceiro estado era composto pela burguesia, camponeses e sans-culottes. Sans-culottes eram os artesãos e os operários. O modelo garantia os privilégios da nobreza e do clero, com recursos vindo da cobrança de impostos sobre o terceiro estado. Afinal de contas, primeiro e segundo estado, clero e nobreza, tinham os chamados privilégios feudais. No final da década de 1780, em meio ao aumento do desemprego nas cidades, uma severa crise agrícola levou à ampliação da miséria. A desorganização da economia provocou a falência do Estado francês. Para superar a crise, cresciam as propostas de taxação da nobreza, que, para preservar os seus privilégios, convocou a Assembleia dos Estados Gerais, em maio de 1789. Na Assembleia, o clero e a nobreza possuíam 2/3 do voto, com clara vantagem sobre o terceiro estado, que tinha apenas 1. Os representantes do terceiro estado requisitavam mudança no critério de votação, alimentando a participação popular. Pressionado, o rei reconheceu o direito e transformou os Estados Gerais em uma Assembleia Nacional Constituinte. Neste meio tempo, enquanto o povo espera uma decisão, estoura, em 14 de julho de 1789, a tomada da Bastilha. Uma multidão invadiu a fortaleza da Bastilha, apoderando-se de armas, estimulando que os soldados abandonassem o rei, que se juntassem à multidão. Com o povo armado, ocorreu a dissolução do poder real. Grandes manifestações populares tomavam as ruas de Paris, voltando-se contra a monarquia. O exército se desagregou e muitos oficiais e aristocratas fugiram do país. Em Paris, a Assembleia Nacional passou a exercer o poder e estabeleceu uma Carta de Princípios, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O documento reconhecia os direitos naturais como liberdade, propriedade, resistência à opressão e a igualdade jurídica. A burguesia, maioria na Assembleia, criou um regime elitista por meio de uma monarquia constitucional, que representou um avanço em relação à sociedade de ordens, mas que continuava a marginalizar amplos setores da sociedade e não criava mudanças econômicas profundas. Começava a pintar na área uma revolução industrial, uma revolução francesa como uma revolução burguesa. Mas o processo não foi fácil. Por volta de 1791, o rei Luís XVI tentou fugir de Paris e para comandar uma invasão do país por tropas de outros países, mais especificamente da Áustria. Afinal de contas, Maria Antonieta era filha do rei da Áustria, mas acabou sendo capturado e enviado de volta à capital francesa. A invasão da França levou à criação de um exército popular e revolucionário. As vitórias militares foram contra as forças invasoras da Áustria e da Prússia, fortaleciam uma posição que defendia um governo republicano e popular. Assim, grupos ligados aos jacobinos, liderados por Robespierre, implantaram o chamado regime de terror. É um momento de abolição da monarquia constitucional e a execução do rei Luís XVI e da Maria Antonieta, bem como de vários nobres. Durante o governo do líder jacobino,
Muitas pessoas foram executadas nos tribunais revolucionários, mas a radicalização e as dificuldades econômicas levaram ao isolamento dos jacobinos. E em 1794, Robespierre foi deposto e em seguida executado por um movimento de reação liderado pela alta burguesia. Assim, em 1795, instala-se uma nova Constituição com o Diretório, 1795-1797. Com o Diretório, nós temos definida já os rumos da Revolução como uma revolução burguesa. Afasta-se o povo do poder. É o fim das reformas radicais. Instala-se novamente o voto censitário. Mas nem tudo foi fácil. Estoura-se a conspiração dos iguais. Graco Babeuf reúne camponeses e questionam o poder e ameaçam o poder. São massacrados. A burguesia percebeu que precisava de um líder forte. Encontra esse líder em Napoleão Bonaparte. Assim, pelo golpe dos 18 Brumários, Napoleão Bonaparte chega ao poder. Napoleão governa de 1799 a 1815. Essa fase é conhecida como Consulado e Império Napoleônico. Napoleão teve a finalidade de consolidar a ordem burguesa. Criou o Banco da França, criou o bloqueio continental, o Código Civil Napoleônico, fez um acordo com o Papa da época. E no bloqueio continental, que é o que nos interessa no caso aqui, estabelece que os países sob influência da França não podem comercializar com a Inglaterra. Mas Rússia e Espanha furam o bloqueio e o exército francês é derrotado na Rússia. Napoleão é tirado do poder e é internado na ilha de Elba. Vai para a cadeia, vai para a prisão. Mas em 1815, apoiado por membros do exército e da alta burguesia, ele consegue fazer a fuga da ilha de Elba e retornar ao poder no governo dos 100 dias, até enfrentar a Inglaterra na Batalha de Waterloo e ser derrotado. Napoleão Bonaparte derrotado, os grandes líderes europeus desejam restaurar o mapa europeu, reforçar o absolutismo monárquico, combater as ondas revolucionárias burguesas e liberalismo econômico. São estabelecidos no Congresso de Viena 2 princípios: legitimidade e equilíbrio europeu. Legitimidade: voltam a ser legítimas todas as casas reais e territórios anteriores à Revolução Francesa. E equilíbrio europeu: as grandes potências mapeiam a Europa, estabelecendo zonas de comando. Áustria, Rússia e Prússia formam a Santa Aliança. Na Santa Aliança, resolvem criar uma força armada para combater as ondas revolucionárias burguesas, como, por exemplo, as independências da América. E assim nós finalizamos esta aula 3.